Que a serenidade do alto nos envolva, caríssimos amigos da alma. Em recolhimento sincero, elevamos o pensamento, inspirados na sagrada tradição espírita e nas luzes imortais de corações como Chico Xavier e Bezerra de Menezes, não para lhes tomar a voz sublime, mas para bebermos da mesma fonte inesgotável de amor e verdade. Como a água turva que, ao repousar no cântaro, decanta suas impurezas e volta a refletir o brilho do sol, que nossa mente encontre agora o descanso necessário, permitindo que a luz divina limpe nossas águas interiores. O peso das provações diárias costuma desalinhar nossas esperanças íntimas, trazendo cansaço profundo e aflições mudas. Os ruídos de fora invadem o sagrado templo do coração, acelerando os pensamentos e furtando a paz que tanto necessitamos. É chegado o instante de parar, de respirar brandamente e de entregar as dores que já não suportamos carregar em solitária agonia. Que a doce presença do alto desça sobre nosso campo mental, dissolvendo as pesadas nuvens da preocupação e a poeira sufocante da ansiedade. Rogamos que a vibração amorosa de Cáritas nos alcance onde quer que estejamos, varrendo as sombras do medo e restituindo a fé inabalável na providência divina. Sob o olhar compassivo do Mestre de Nazaré, suplicamos que cada fibra de nosso ser seja agora banhada por um bálsamo cristalino de harmonia e proteção. Que a assistência dos benfeitores silenciosos nos envolva as emoções em desalinho, desatando os complexos nós da tristeza e do desalento. Permite, Pai de infinita bondade, que a serenidade se instale de forma definitiva em nosso peito, operando o abençoado milagre do reerguimento íntimo. Que a verdadeira limpeza espiritual comece na suave aceitação do seu amor, purificando nossas intenções, pacificando o lar e restaurando nossa força perene para a jornada que segue, como a brisa suave que varre as folhas secas ao entardecer, preparando a terra adormecida para receber o orvalho. Que o nosso lar acolha agora o sopro purificador da espiritualidade. Sabemos que as paredes de nossa casa frequentemente absorvem o cansaço mudo de nossas lutas externas e o peso das aflições que trazemos da rua. Nossos corações sentem a necessidade profunda de um abrigo sereno, onde a mente fatigada possa finalmente desarmar suas defesas e repousar em segurança. Rogamos aos guardiões abnegados de nossa casa que adentrem cada cômodo, desfazendo as energias estagnadas e as densidades invisíveis. Que a tutela amorosa destes benfeitores celestes envolva nossas famílias em um abraço de luz puríssima, pacificando as relações difíceis. Permite, Mestre de Nazaré, que os espíritos protetores ergam muralhas de paz ao redor de nossos leitos, garantindo um sono refazedor. Que a verdadeira limpeza espiritual varra os recantos sombrios de nosso domicílio, transformando o nosso teto em um santuário de fraternidade. Ampara, Senhor, as nossas crianças e os nossos idosos, cobrindo-os com o manto inviolável da saúde e da tranquilidade absoluta. Assim, despertaremos reerguidos para o amanhã, sustentados pela certeza inefável de que nossa morada é cuidada pelo exército do bem. A jornada diária costuma nos impor atritos dolorosos, e muitas vezes deixamos transbordar no ambiente doméstico as marcas invisíveis de nossas desilusões. O silêncio noturno nem sempre é capaz de calar os ecos das preocupações que insistem em agitar as mentes daqueles que mais amamos. Reconhecemos a nossa humana fragilidade diante das tempestades emocionais e a imensa precisão de entregar nosso lar aos cuidados das mãos compassivas do alto. Pedimos que os luminosos mensageiros da paz caminhem silenciosamente por entre os nossos entes queridos, depositando sementes de paciência recíproca, que as antigas diferenças se dissolvam perante a magnitude do seu exemplo. Doce Rabi da Galileia,
ensinando-nos o perdão dentro de casa. Suplicamos que a higiene fluídica se faça presente não apenas no ambiente físico, mas sobretudo no campo mental de cada morador. Que as correntes vibratórias de Cáritas lavem as angústias caladas de nossos familiares, transmutando a energia do medo em confiança serena. Que a harmonia desça sobre as nossas mesas de refeição e de diálogo, criando uma egrégora capaz de neutralizar influências inferiores. E que, sob a vigília constante desses guardiões, nosso lar se converta em um recanto de cura, onde a fé encontre solo fértil. Existem instantes em que a sensação de isolamento nos cerca, fruto das dores que calamos intimamente para não entristecer os nossos companheiros de teto. A alma se recolhe na penumbra do quarto, buscando desesperadamente um consolo que a materialidade, por si só, não consegue ofertar. É nesta hora de absoluta vulnerabilidade que precisamos baixar as armas do orgulho e aceitar a sublime assistência dos espíritos que nos tutelam. Concede-nos, divino amigo, a graça inefável de sentirmos a presença carinhosa dos mentores familiares que velam por nossa trajetória. Que eles abençoem todas as portas e janelas de nossa morada, permitindo que por elas transitem apenas as energias da vida imperecível. Rogamos que qualquer irmão desencarnado em sofrimento que se aproxime de nosso domicílio seja docemente amparado pelas equipes de resgate. Permite que o magnetismo do bem impregne os nossos pensamentos, transbordando em gestos de ternura para com todos os que dividem a vida conosco. Guia-nos para que saibamos manter a atmosfera limpa através da prece constante, transformando nossa rotina doméstica em verdadeira oficina de luz. Que a paz profunda e inviolável se estabeleça em nossa casa agora e sempre, preparando o nosso espírito para as vitórias do amor. Ao olharmos para dentro, tantas vezes sentimos o cansaço moral de quem tenta acertar, mas ainda falha. O peso da própria imperfeição aflige a nossa alma carente, pedindo agora o silêncio profundo, o recolhimento e a humilde aceitação de que o caminho de melhoria exige tempo. Apoiados na tradição espírita e em ensinamentos edificantes de luz, suplicamos que a força para a reforma íntima desperte em nós. Permite, doce Rabi da Galileia, que o desejo sincero de renovação pacifique as emoções e purifique nossas vibrações. Que os ínclitos benfeitores amparem os nossos pequenos passos, sustentando a constância no bem diante das quedas. Rogamos a proteção de nosso santuário interior e familiar, para que a sombra da culpa ceda lugar à claridade do reerguimento. Ensina-nos a cultivar o silêncio que reordena os pensamentos e a paciência que constrói a paz. Que a esperança nos sustente, firmando a certeza de que a transformação verdadeira se faz hoje, na simplicidade da oração. Nossas noites frequentemente recolhem as dores das palavras malditas e dos gestos impensados que deixamos pelo caminho. Há um vazio transitório que clama por preenchimento e uma desdita íntima que apenas a entrega aos propósitos superiores consegue suavizar. Senhor, ampara-nos na tarefa invisível e diária de polir as arestas do próprio caráter, concedendo-nos a lucidez para reconhecer fraquezas. Que a rigorosa higiene espiritual se faça em nosso íntimo, limpando os detritos do orgulho que nos prendem à aflição. Envia, Mestre de Nazaré, os teus mensageiros silenciosos para harmonizarem as relações difíceis de nossa casa. Que a sintonia com os bons espíritos proteja nossos entes queridos das influências inferiores da desarmonia. Auxilia-nos a converter as velhas dores em aprendizado maduro, plantando a semente de uma conduta iluminada. E que, amparados por esse amor transcendente,
mantenhamos a fidelidade firme ao compromisso da caridade. A estrada da elevação moral parece longa aos olhos de quem ainda chora as próprias invigilâncias terrenas. Sentimos a necessidade inadiável de depurar os sentimentos, esvaziando o peito das mágoas guardadas para que o repouso encontre lugar. Rogamos que as águas sublimes do seu perdão restituam a serenidade aos corações que buscam alívio sem fim. Que a tutela afetuosa dos mentores afaste de nosso lar as energias desarmônicas, criando um campo ancorado na virtude. Guia-nos, bondoso Jesus, a darmos passos brandos em direção à própria luz, com a coragem inabalável de quem deseja amar. Que a assistência dos guias nos ensine a urgência da mansidão, reajustando os nossos impulsos cotidianos. Ajuda-nos a compreender que o maior milagre reside na constante vigilância mental que pacifica a jornada. Que este doce recolhimento refaça nossas energias exauridas, erguendo a mente para a beleza da renovação inefável. O pensamento acelerado muitas vezes nos cega para as pequenas vitórias que já alcançamos, focando apenas no cansaço. Precisamos, nesta hora bendita de silêncio, ancorar o sentimento na fé, entregando as rédeas da angústia à providência divina. Suplicamos que a brisa pacificadora do alto induza o nosso corpo ao descanso e a nossa alma ao entendimento. Que nossos lares permaneçam resguardados por sentinelas de amor, repelindo a invigilância, as sombras e os medos infundados. Conduze-nos, Mestre amado, às escolas de luz da vida imperecível durante o sono, para que a reforma íntima prossiga. Que os abnegados benfeitores curem as cicatrizes do nosso passado, reordenando as fibras de nossa sensibilidade ferida. Permite que o nosso reerguimento seja a prova viva do seu amparo, desabrochando em profunda compreensão perante o próximo. Que a harmonia perene envolva a todos nós, consolidando a transformação íntima sob a bênção da sua paz. Como a fogueira que, ao fim da jornada, se abranda em cinzas férteis, nossa mente recolhe agora os resquícios do dia. Sentimos a imperiosa necessidade de apaziguar a alma cansada das aflições diárias, buscando refúgio espiritual. Entregamos os pensamentos agitados ao colo sagrado que a noite silenciosamente nos oferta. Rogamos que a vibração amorosa de Cáritas harmonize o nosso lar, afastando as sombras. Que os bondosos benfeitores teçam uma aura de inviolável proteção sobre os que amamos. Pedimos amparo aos irmãos em sofrimento, encarnados e desencarnados, para que encontrem a claridade. Permite, doce Rabi da Galileia, que possamos ascender às esferas de aprendizado durante o sono. Que as lições sublimes recolhidas reestruturem as nossas energias exauridas pela labuta terrena. E que a profunda serenidade nos preencha, consolidando o reerguimento íntimo e perene do ser. A sombra do desânimo muitas vezes nos assalta quando a dor moral bate à porta sem aviso. O corpo pede trégua imediata e a consciência busca, nas águas da oração, consolo sincero. Necessitamos desta lavagem interior para dissolver as mais secretas e indizíveis desesperanças da alma. Suplicamos a assistência dos emissários do bem para que envolvam nossos ambientes e pertences familiares. Que eles transmutem qualquer energia desarmônica na mais pura, cristalina e serena paz. Que os enfermos nos leitos e os errantes invisíveis sejam tocados pelo amor. Guia-nos, Mestre de Nazaré, pelas iluminadas trilhas de renovação íntima e de libertação. Permite que o nosso espírito receba as valiosas instruções que preparam a semeadura. Que nosso repouso seja uma abençoada oportunidade de instrução contínua e de reerguimento vigoroso. Diante do cansaço crônico que pesa nos ombros, nossos medos infantis tantas vezes ressurgem da sombra.
O pranto oculto, que lavou nossas batalhas ao longo das horas, pede acolhimento verdadeiro. É no abrigo do silêncio que encontramos o momento exato de curar a nossa fragilidade. Pedimos, divino amigo, que a proteção celestial se estenda vigorosamente aos nossos amados entes queridos. Que os mensageiros da luz limpem os detritos fluídicos e pacifiquem todas as aflições do convívio. Que as fileiras de socorristas levem consolo e direção aos hospitais, presídios e recantos de solidão. Concede-nos a graça de sermos alunos dóceis e atentos nas classes do invisível. Que possamos compreender as rudes provações como pontes inadiáveis para a evolução eterna. Que o alívio profundo reerga as esperanças caídas, preparando o nosso despertar sereno. Há dias em que a marcha terrena se torna densa, gerando abismos invisíveis dentro do peito. Reconhecemos a nossa carência absoluta de luz para silenciar o vendaval tortuoso das ilusões. Anseiamos ancorar o sentimento exausto no porto seguro e inviolável da fé renovadora. Envia, Pai de infinita misericórdia, os teus tarefeiros fiéis para higienizar nossa humilde habitação. Que eles fortaleçam as muralhas vibratórias da verdadeira fraternidade e do pronto perdão. Que a imensa compaixão alcance os irmãos desencarnados que ainda choram na ignorância. Inspira-nos, doce Jesus, a transformarmos o repouso em sublime oficina de aprendizado. Que possamos colher o abençoado pão do Espírito para nutrir a árdua jornada futura. Que essa sintonia desfaça os tormentos mentais, devolvendo-nos a visão luminosa de reerguimento. A aflição crônica embota os sentidos superiores, arrastando o restinho de vigor e de coragem. Precisamos nos entregar completamente a esta imensa pausa curativa, desarmando o ego que sangra. Apenas dessa forma, o coração recobrará a sua original e transcendente pureza perante Deus. Rogamos que o invisível magnetismo do bem se faça sentir em cada recanto escuro de nossa morada, que desate os persistentes nós da invigilância oculta e da incompreensão mútua familiar, que as mãos de luz amparem os que sofrem o luto cego, infundindo a balsamizante paciência. Orienta-nos, ínclito mestre, rumo aos templos de estudo desdobrados na dimensão infinita. Ensina-nos as redentoras leis que governam o divino destino das criaturas criadas. Que o amanhecer nos encontre reerguidos, munidos das sementes de compreensão plantadas na mente. Vezes há em que o isolamento interno nos assombra silenciosamente no meio das multidões. Evidencia-se o quanto a alma desgastada necessita do alimento invisível que só o alto provê. A entrega à paz é o remédio inadiável para a mente que clama pelo abraço consolador. Que a aura sublime de nossa casa seja permeada pela luz, dissolvendo miasmas de tristeza contínua. Suplicamos amparo incondicional aos recém-desencarnados, para que encontrem segura direção. Permite, bondoso Cristo, que retenhamos as sublimes intuições de amor ao despertar físico. Que o ensino espiritual fecunde os nossos pensamentos, induzindo-nos às boas obras. Que a limpeza magnética opere os seus silenciosos milagres no íntimo do ser fadigado. E que, sob a proteção dos guardiões e da sua doutrina de amor, levantemos em verdadeira vitória íntima. O campo de nossa alma aguarda, no silêncio desta hora, a sementeira invisível do alto. Sentimos que o repouso noturno é o momento exato em que a terra íntima se abre. Entregamos nossas fragilidades ao lavrador divino, confiando docemente na germinação da verdadeira paz. Que a sublime limpeza espiritual remova as pedras do orgulho e as ervas daninhas da aflição. Rogamos que a vibração amorosa de Cáritas irrigue os nossos corações com as águas da esperança imperecível. Permite, Mestre de Nazaré,
que a semente do bem encontre abrigo seguro em nosso lar pacificado. Que os benfeitores celestes tutelem o nosso descanso, afastando as influências inferiores que tentam secar a nossa fé. Ensina-nos a cultivar a fraternidade diária, para que o amanhecer nos encontre fortalecidos e dóceis, que possamos colher, a cada novo dia, os frutos luminosos de um reerguimento íntimo constante e abençoado. Toda lágrima derramada na dor moral é gota que amolece o solo de nossa própria redenção. O cansaço que agora nos domina cede lugar à confiança inabalável na lei suprema do amor. Fechamos os olhos físicos para que a visão transcendente do espírito possa finalmente despertar sem amarras. Suplicamos que os mensageiros da vida imperecível depositem luzes de consolo em nossa morada terrena. Que cada membro de nossa família receba o toque invisível do amparo, reajustando emoções em desalinho. Orienta, doce Rabi da Galileia, os nossos passos nos vales do sono, conduzindo-nos ao aprendizado redentor. Que possamos absorver as preciosas lições de caridade e paciência nas escolas de elevação do mundo invisível. Afasta de nós a sombra incômoda do medo, plantando a coragem silenciosa que sustenta a jornada terrena, e que a colheita da serenidade seja incrivelmente farta, alimentando a nossa alma nas batalhas silenciosas de amanhã. Muitas vezes, a impaciência nos cega e nos faz exigir os frutos antes do tempo certo da providência. Reconhecemos que o compasso sagrado da evolução pede constância, doçura e a entrega mansa de quem sabe esperar. Nesta quietude noturna, reordenamos o sentimento fadigado para aceitar o ritmo inefável da própria colheita moral. Que as correntes curativas do alto neutralizem as energias densas que ainda tentamos carregar sem necessidade. Envolve, Pai de infinita misericórdia, as nossas crianças e os idosos com o seu manto protetor e inviolável. Que o magnetismo do bem se expanda pelas paredes do nosso abrigo, formando uma intransponível barreira de luz. Concede-nos a graça de despertar com a mente plenamente pacificada, pronta para espalhar a sementeira fraterna. Que os irmãos em sofrimento também recebam este orvalho celestial, aliviando o amargo peso de suas desditas. Assim, firmemente reerguidos pela força de Cáritas, seguiremos semeando a esperança por onde a vida nos guiar. A escuridão da noite não é o fim, mas apenas o sagrado berço onde a aurora é tecida em segredo. O nosso coração cansado repousa na certeza de que a vida imperecível nunca cessa a sua obra grandiosa. Acalmamos o pensamento acelerado para escutar, no íntimo, a melodia sutil que os bons espíritos nos trazem. Pedimos que a sublime assistência consoladora visite os lares vizinhos, irradiando profunda paz para toda a humanidade. Que a sintonia harmoniosa de nossa prece alcance as esferas superiores, trazendo respostas de cura e reajuste. Ampara, Senhor, todos os que vacilam na fé, lembrando-lhes de que a semeadura livre exige colheita responsável. Que possamos plantar o perdão mais sincero em nosso campo mental, libertando-nos das pesadas algemas da mágoa. Protege o nosso ambiente doméstico contra os assaltos da desesperança, firmando a simples e pura alegria de viver. E que a energia luminosa do Cristo nos conduza, passo a passo, ao porto seguro da verdadeira renovação. O semeador nunca caminha sozinho quando os seus nobres propósitos estão alinhados com o Mestre de Nazaré. Sentimos a presença egrégia dos incansáveis mentores que nos auxiliam a separar o joio de nossas próprias imperfeições. Entregamos, nesta prece profunda, as nossas intenções mais puras, para que sejam ricamente adubadas pela caridade. Que a vibração perene e curativa de Cáritas higienize as fendas abertas por nossas sucessivas quedas morais.
Restaura, divino amigo, as energias exauridas de todos que nos acompanham neste sublime momento de comunhão espiritual. Que a luz inefável afaste definitivamente as sombras invisíveis, garantindo um ambiente familiar incrivelmente sereno e harmonioso. Inspira-nos a usar as próprias mãos e a voz, durante o dia que virá, como dóceis instrumentos de sua vontade. Que a paz inviolável do mundo maior se estabeleça no centro compassivo de nossas almas fadigadas e carentes. E que o nosso merecido repouso seja o terreno abençoado, onde a força da vida se multiplica e floresce. Cada pensamento elevado nesta hora abençoada funciona como uma semente de luz lançada no infinito universo. O recolhimento sincero nos mostra que a maior colheita do espírito é a conquista irreversível da própria paz. Silenciamos reverentemente os ruídos terrenos para que o amor possa brotar e crescer livremente dentro de nós. Suplicamos que a diligente falange do bem continue tutelando a nossa caminhada, mesmo quando as provações apertarem. Que os nossos corações permaneçam despertos para a fraternidade, rejeitando bravamente as sobras da viciação terrestre. Sustenta, Mestre amado, o nosso sagrado propósito de melhoria, amparando-nos nos instantes de maior aflição e fraqueza. Que o esperado amanhecer nos encontre envoltos em uma coragem serena, prontos para amar sem amarras ou restrições. Estende essa mesma proteção afetuosa aos irmãos desencarnados, encaminhando-os com segurança às colônias de refazimento. E que a inabalável harmonia de Deus seja a eterna colheita de nossas almas em incansável busca pela evolução. Despedimo-nos desta doce prece sentindo que a terra do coração já não é a mesma de instantes atrás. A semeadura do bem foi feita, suavemente embalada pela brisa leve que a noite nos concede com extrema ternura. Fechamos os nossos olhos materiais com a absoluta convicção de que o amparo celestial vela ininterruptamente por todos nós. Que a paz de Cáritas permaneça muito viva dentro de cada um de vocês, caríssimos e amados irmãos d'alma. Convidamos todos a se inscreverem em nosso canal para que possamos fortalecer diariamente esta egrégora de luz. Deixem nos comentários as suas dores, os seus pedidos ou ideias para que o nosso próximo encontro traga mais consolo. Que a pequena semente de hoje gere uma imensa floresta de bênçãos no seu amanhecer, protegendo o seu lar. Descansem na maravilhosa certeza de que a vida imperecível nunca desampara aqueles que buscam a trilha do bem. Que a serenidade do Mestre de Nazaré fique convosco nesta noite repousante, no amanhã luminoso e por todo o sempre.